Quinta-feira, 4 de setembro. Vamos à mensagem para hoje, criação e juízo. Hoje nosso verso bíblico é Apocalipse capítulo 14, o versículo 7. Temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Conta-se que quando Napoleão Bonaparte perguntou ao famoso físico e matemático Pierre de Laplace o que ele pensava de Deus, a resposta foi: eu não preciso dessa hipótese de trabalho. Laplace, renomado por suas contribuições à formulação das leis da gravitação e da mecânica, concluiu que o universo se desenvolve a partir de leis determinísticas, as quais funcionariam como um relógio de precisão. Segundo ele, não há qualquer necessidade ou mesmo possibilidade de que um Deus intervenha no universo, seja criando ou mantendo-o em funcionamento. Para aqueles que tinham fé, ainda era aceitável dizer que Deus tinha estabelecido as leis físicas que Laplace estudava. No entanto, se alguém ainda supunha poder acreditar que Deus havia intervindo ao criar as espécies vivas, especialmente o ser humano, essa convicção também era desafiada com as publicações de Jean-Baptiste Lamarck e Charles Darwin. Desde Copérnico, nenhum estudo científico jamais desafiou tanto as crenças do cristianismo quanto as novas proposições do evolucionismo. É verdade que Darwin terminou o livro A Origem das Espécies com um tom piedoso de elogio a Deus por haver estabelecido o universo com leis tão perfeitas que possibilitassem a evolução dos seres. Contudo, isso está longe de torná-lo um crente convicto. Darwin, de fato, lançou as bases para a descrença em um Deus criador. E não podemos ignorar que tudo isso veio na esteira de movimentos filosóficos, como o racionalismo, o positivismo, iluminismo e empirismo, os quais tinham por princípio a negação das verdades bíblicas. Era como se Deus deixasse de ser o centro para dar lugar ao homem, de modo que as explicações antes teológicas passaram a ser inteiramente humanistas. O grande desafio cristão de hoje é anunciar o juízo de Deus a um mundo que se tornou secularizado. Para falar do Apocalipse, é preciso conhecer o Gênesis. Ali está a história real de como tudo começou. Crer nisso é entender finalmente de onde viemos, onde estamos e para onde iremos. Essa é a filosofia cristã da história. Abrir mão dela é não entender a essência do grande conflito entre o bem e o mal. Vamos fazer uma oração juntos? Pai que estás nos céus, o Senhor é justo e perfeito em todos os teus atos e em todos os teus desígnios. Desejamos, sim, a vinda do juízo de Deus, porque será reivindicada a justiça e será retribuído a cada um o galardão de acordo com suas obras. Nós te agradecemos pela tua advertência santa, para que todos nós saibamos viver de forma prudente, responsável e vigilante, em santo procedimento e piedade, certos de que vamos enfrentar o tribunal de Cristo e haveremos de ser julgados por nossas obras. Rogamos que a tua graça repouse sobre nós, que apesar de sermos pecadores como somos, o Senhor nos perdoe, nos lave no sangue de Cristo, se compadeça de nós que cremos no Senhor, que nos santificamos e nos consagramos a Ti, nós que deixamos o mundo, nós que deixamos os ídolos para seguir o Deus vivo e verdadeiro. Ó Senhor, que pela Tua graça sejamos salvos a despeito do que nós somos. Que o Senhor nos use como instrumentos de salvação dos outros, que com ousadia, unção, capacitação e poder do Espírito, levemos esta mensagem, convidando homens e mulheres a temerem o Senhor, o Criador dos céus e da terra, do mar e das fontes das águas, e adorar o Senhor que fez essas coisas
porque o juízo está chegando. Que o Senhor nos use para eliminar o ateísmo ao nosso redor. Nós lhe rogamos pelo nome de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado pela sua audiência. Ótimo dia para você.